Olá, graça e paz. Amados, sempre que alguém falece, a igreja, principalmente os cristãos, a igreja faz aquele culto fúnebre. Aquele momento é um momento onde os familiares, os amigos se reúnem em volta da pessoa que está ali para prestar a sua última homenagem ou a última homenagem à sua memória. E a Bíblia, ela se refere a dois tipos de morte. A morte física, que está destinada a todos, independente de raça, de cor, de credo. Um dia nós iremos morrer. A palavra de Deus, ela afirma que devido ao pecado nós fomos destinados à morte. E o segundo tipo de morte é a morte espiritual. Ela está designada ou destinada àquelas pessoas que desprezaram viver um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado como o nosso Salvador. Esta morte espiritual, ela fala da separação eterna do homem com seu Criador. Pois bem, a Bíblia também ela fala que a morte de Jesus Cristo, ela deu a todas as pessoas, independente também da sua raça, do seu credo, a oportunidade dessa pessoa viver eternamente com Deus nos céus, através de Cristo, o Salvador enviado por Deus. A solução para o homem, para o pecado do homem. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 1, ele diz assim: porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui ele está falando do corpo físico que todos nós temos. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos morrer, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, o que nós vemos que o apóstolo Paulo fala? Que residindo o nosso eu espiritual neste corpo, nós não queremos destruir este corpo. Nós não queremos ver destruído este corpo ou que este corpo venha a morrer. Mas como Deus nos preparou para o que um dia nós vamos morrer, nesse corpo físico, Ele nos deu a garantia do seu Espírito Santo, o penhor, a certeza da salvação e de uma vida após a morte. Então, por isso que ele fala aqui nesse versículo que nós estamos de bom ânimo, ou seja, ninguém está desesperado, nós não precisamos
ficar desesperados, porque temos uma garantia de Deus de que algo melhor nos espera na eternidade. Nesta vida, todos nós precisamos lutar diariamente pela sobrevivência. Desde o dia que nós nascemos, nós lutamos pela nossa sobrevivência. Por quê? Exatamente porque a iminência de morrer, ela está ao nosso redor. A criança, quando nasce, ela chora em busca do peito, do alimento, porque senão ela morre de fome. Inconscientemente ela já está lutando pela sua vida. E para nos salvar, quantas vezes nós tomamos remédios, fazemos exercício físico e outras coisas mais? Todos nós precisamos viver a vida neste mundo lutando por ela. O que todos nós queremos é manter a morte e qualquer sofrimento o mais longe possível do nosso horizonte existencial. Isso é uma verdade. Senão, nós não iríamos fazer exercício, não iríamos tomar remédio. Algumas pessoas, quando fazem isso, é porque ela deve estar com depressão ou com algum outro tipo de doença que está ali bloqueando uma atitude para resguardar a sua vida. Um pregador chamado Robert McKinney, do século XIX, ele morreu ainda muito jovem. E uma certa vez ele disse: a doença rodeia o homem, não poupando famílias, ricos ou pobres, o jovem ou o velho. Enfim, quando ela vem, leva os vivos a uma reflexão. O culto fúnebre, no dia que alguém morre, nada mais é do que um momento onde nós paramos para fazer uma reflexão da vida e da morte. Aquele é o momento oportuno, aquela homenagem que é feito ali à memória do morto, nada mais é do que a oportunidade que temos de falar da vida e da morte para os que estão vivos, para que possam refletir e buscar um meio de se viver a vida de uma maneira que possam ganhar a eternidade com Deus. Então a morte, na realidade, ela é uma realidade que pode estar muito próxima de qualquer um de nós. E muitas das vezes nós não sabemos. O que todos nós queremos é viver, mas para viver é preciso saber morrer. Ou seja, precisamos estar preparados para o dia da nossa morte. Estar preparado para a vida não é saber todas as coisas. Muitas vezes as pessoas pensam que estar preparado é eu sei de tudo. Não. Ou ter uma vida feliz, esse está preparado para morrer. É sim estar atento aos sinais divinos que vêm da parte de Deus e esperar no Senhor quando Ele vai nos chamar. Que é o tempo quando nós vamos morrer. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de coronavírus e qualquer um de nós podemos ser acometido desta praga ou desta endemia e morrermos. Mas isso que está acontecendo no mundo é um sinal de Deus, porque a sua palavra diz que isso iria acontecer. Então nós precisamos aprender a refletir sobre as inconsistências da nossa vida, que a nossa vida na realidade ela nada mais é
do que algo que está ali por um fio. Todos nós estamos por um fio da morte. E sobretudo o nosso coração não deve estar suficientemente encharcado de ódio, de outras coisas, senão do amor de Deus. Senão nós não vamos cumprir aquilo que é a nossa missão aqui na Terra, que é de viver sobre a orientação da Palavra de Deus. A sua missão e a minha é andar sobre a orientação da Palavra de Deus, é viver sobre os princípios deixados por Deus na sua Palavra. Então nós precisamos encurtar a cada dia o distanciamento da nossa alma de um contato cada vez mais íntimo com Deus. Para que nós não venhamos perder a capacidade de nos satisfazer em Deus, estar, vamos dizer assim, seguro com relação a Deus na minha vida. Por isso eu tenho que viver próximo de Deus. E como que eu vivo próximo de Deus? Seguindo os desígnios orientados na Tua Palavra. Então, amados, o que eu posso dizer para você que está aí? A vida, ela passa com uma rapidez incrível. E a pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Onde você passaria a eternidade se você morresse hoje? Você já pensou nisso? Isso não é uma questão de sentimento ou de fé meramente subjetiva, não. É uma questão de vida ou morte, você saber onde você vai passar a eternidade. Veja o que está escrito no Salmo 46, a partir do versículo 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Então, existe algo melhor. Ele está dizendo aqui, a palavra de Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a única garantia, Ele é a única segurança que nós podemos ter. E essa beleza toda que esse salmo fala, é o que Deus quer que eu e você venhamos ter no futuro. Possamos buscar aqui. Quando nós estamos no velório, nós geralmente despedimos das famílias e pedimos para que as pessoas não se desesperem. Agora, quando a pessoa já tomou uma decisão de viver sobre a orientação da palavra, ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é mais fácil ela receber a palavra, de ser consolada pelo Espírito Santo. Porque ela sabe que o seu ente está guardado no Senhor. Não adianta eu ser bom, eu ser uma pessoa que nunca matei ninguém, nunca roubei de ninguém, nunca isso, nunca aquilo. Se eu não tomar uma decisão sobre a orientação da palavra, é a palavra que diz isso, de aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, para viver em obediência ao que está escrito nesta palavra. Naquilo que ela diz sim, eu digo sim, naquilo que ela diz não, eu digo não. Senão eu não verei a alva, diz a palavra de Deus. Lá no Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, diz assim: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão do seu trabalho, pois suas obras os acompanharão. O que significa isso?
significa que aquilo que você fez, se você fez por causa da palavra de Deus, sob a orientação da palavra de Deus, ela vai te acompanhar para que você seja lá na eternidade galardoado, justificado, ou aquilo que você fez também, desprezando a palavra de Deus, desprezando a orientação dos sacerdotes, viveu a sua vida, ela vai te acompanhar e lá poderá ser um problema para você. A palavra de Deus, ela diz que muitos chegarão lá naquele dia e dirão: Senhor, eu fiz isso, eu andei assim, eu fiz assim. E o Senhor dirá: eu não te conheço. Está escrito isso na palavra de Deus. Para nós que estamos ainda vivos, só nos resta o quê? Ser consolado quando perdemos alguém pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz tudo o que acontece. Está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Tudo o que acontece tem a mão do Senhor. Nós encontramos no próprio livro de Jó, no início, que Satanás ele tenta Jó, ele destrói a família de Jó, tentando afastá-lo de Deus. E foi Deus que permitiu. Por isso que a palavra aqui diz: quem pode dizer que não foi Deus? E o versículo 10 diz assim: porque está na sua mão a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Ou seja, ele é soberano e ele faz o que ele quer. A nossa vida, amados, a palavra de Deus, ela compara lá no Salmo 103 como uma flor. Olha o que diz a palavra: quanto ao homem, os seus dias são como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. E é bem assim que acontece. Talvez nós estamos aqui cheios de razão, achando isso e achando aquilo. Mas a palavra do Senhor, ela diz que depois que você morrer, poucos dias, você não fará mais falta. As pessoas sentirão saudade de você. Talvez sentirão a falta da sua presença no sentido daquilo que você representava, mas você não é mais necessário. E enquanto mais o tempo passa, você será esquecido. Então nós temos que aprender a viver a nossa vida. Não adianta viver com medo agora desse problema que está acontecendo aí. Vamos acreditar e confiar que Deus vai nos guardar, tomar as precaução que está sendo exigido pelas autoridades constituídas por Deus, e vamos viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida sob a orientação da palavra de Deus, que diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se eu morrer, eu estarei vivo na eternidade com Deus. Lá é eterno. Amém? Amados, reflita nisso. Não tenha a sua vida como se ela não acabasse nunca. Como se você vivesse eternamente na face da terra. Ame mais, respeite mais, honre mais. Procura conhecer verdadeiramente a Deus. Se você está vivendo uma fé onde as pessoas estão questionando: olha, esse caminho não está correto, procura entender o que diz a palavra de Deus. Vá conhecer a palavra de Deus profundamente. Procura ir à igreja, ouvir a palavra, além de ler, faz estudo bíblico. Não viva na incerteza. Se alguém, eu tinha um amigo que ele dizia assim, ó: se alguém te falar alguma coisa que você está errado, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se duas pessoas falar para você, aí já é mais certo que você esteja errado.
Agora, se 3 pessoas voltarem a falar a mesma coisa, com certeza você está errado. Muitas religiões estão enganando as pessoas com discurso, com invenções que não estão na palavra de Deus para enganar as pessoas. E a Bíblia diz que essas pessoas, se elas não buscarem conhecer a Deus de verdade, para afastar do erro que está vivendo, talvez inconscientemente, elas não terão desculpas, porque elas não se interessaram pela sua salvação. Ou seja, nós temos que se preocupar com isso. Não é preocupar com o coronavírus, não é preocupar com a morte, mas é nos preocuparmos com a nossa salvação, com a vida eterna com Deus. Eu quero orar por você, para que Deus ilumine o seu caminho, para que Deus te abençoe, para que você possa abrir o entendimento, refletindo nesta palavra, que a vida aqui passa, mas na eternidade ela continua, com Deus ou sem Deus. Querido Deus, eu louvo a Ti pela Tua palavra deste dia, que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida daqueles que estão ouvindo, para que ela possa ser despertada ao conhecimento da verdade. Deus Santo, tira todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação e traz no coração de cada um que ouviram e viram esse vídeo, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, e leva-os a crer no Senhor verdadeiramente, segundo aquilo que está na Tua palavra, a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém.